Ah, Evandro, mas e se der problema no meu cortador? Como que eu faço para fazer a manutenção dele? Boa pergunta. Olha só, voltando aqui para o cortador, nós temos aqui as divisões dele, certo? Então, vamos supor, se você colocar aqui o removedor, vai dar problema no seu cabo. Se você não utilizar o óleo lubrificante, não tem como lubrificar a ponta do seu cortador, certo? Então o atrito dele vai ser muito grande com o vidro e em pouco tempo assim, em alguns anos, poucos anos, você vai sentir uma certa diferença na hora de fazer o corte. Ou seja, o disquinho aqui do seu cortador já vai estar cego. Então o que você faz? Tanto para o cabo quanto para o cabeçote, você tem como fazer a substituição. Então se você reparar bem aqui, essa basezinha aqui, ela é rosqueada no meu cabo. Então, caso dê problema no meu cabo, eu consigo desrosquear e trocar o cabo. Você pode encontrar também somente o cabo, somente essa partezinha aqui de cima para vender nas internets da vida. Então, deu problema no cabo, para você não gastar dinheiro com um cortador novo, você consegue substituir somente o cabo, tirando a parte do cabeçote, da cabeça. E caso dê problema na cabeça, você consegue facilmente fazer a substituição somente da cabeça. Você também consegue encontrar nas internets da vida somente o cabeçotezinho do cortador. Então a forma de você fazer a substituição é bem simples. Você pode ver ó, que aqui tem um parafuso. Então vamos supor, quando o seu cabeçote chegar, ele também vai vir com o parafusinho. Então você vai vir aqui, vamos supor que eu queira fazer a substituição desse daqui. Vamos supor que esse daqui é o novo e esse aqui é o velho. Eu venho aqui com uma chavinha de fenda, uma chavinha Phillips, desparafuso aqui, o cabeçote antigo. Você desparafusando o antigo, ele vai sair facilmente, ó, desparafusou, ele saiu. Vem com o cabeçotezinho novo no seu cortador e só simplesmente faz a substituição. Simples assim, substituição feita. Ou seja, você vem aqui, tira o cabeçote do seu cortador, saiu. Você vem com o cabeçote novo e coloca novamente no lugar. Ele já é criado dessa forma para facilitar a manutenção do usuário, porque a gente sabe que à medida que a gente utiliza uma determinada ferramenta, ela tende a ir se desgastando. Falando um pouco aqui sobre a passagem de óleo, ela é bem simples, por isso, e aqui você vai entender basicamente por que eu prefiro utilizar sempre cortadores de cabo oco. Se a gente pegar aqui o cortador, a gente tem aqui o cabo, que é oco, vocês já estão cansados de me ouvir falar isso. Então a gente colocando o querosene, ele vai chegar nessa parte aqui. Então aqui a gente tem esse tubo, é o tubo de passagem do querosene, é por aqui que ele vai passar até chegar aqui no disquinho para lubrificar ele. Porém, aqui dentro do tubo tem uma espécie de algodão de nylon, bem fino, que serve como uma espécie de filtro, não deixando qualquer impureza que tenha aqui no tubo passar para a ponta do seu cortador, porque caso passe uma impureza, ou pode entupir a passagem, ou pode influenciar no corte do seu vidro. E nesse caso, se porventura vier a entupir esse canal aqui, você também consegue fazer a substituição somente dessa parte aqui do seu cortador. Ou seja, você consegue substituir tanto essa parte, quanto essa daqui, quanto o cabeçote. Existem também alguns cuidados bem básicos que você deve ter com essa ferramenta para que a vida útil dela seja prolongada por basicamente tempo indeterminado. Algumas delas você já viu aqui, que é não utilizar um solvente no lugar do óleo lubrificante e também utilizar esse cortador sempre com óleo lubrificante dentro do cabo. Um outro cuidado bem importante aqui que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: nesse caso eu vou utilizar aqui esse vidro
para explicar melhor para você. Então vamos lá, vou seguir aqui essa linha como exemplo e vamos supor que eu queira criar uma peça. Então eu venho aqui com o meu cortador, eu seguro ele da forma que mais me agradar. Não existe uma forma correta de segurar o cortador. Existe a forma correta, quem vai determinar é você, com base no jeito que mais te agradar, que mais seja confortável para você segurar. No meu caso, eu seguro dessa forma. Eu venho com esse dedinho aqui, apoio aqui e seguro com os outros aqui nas laterais. Essa é a melhor forma para mim. Algumas pessoas utilizam o cortador empurrando ele, fazendo o corte dessa forma. Eu faço o corte dessa forma. Enquanto algumas pessoas jogam para fora, eu puxo na minha direção. Outro detalhe aqui também é que alguns cortadores, esse daqui nem tanto, mas no caso desse daqui, ó, você percebe que essa parte aqui é bem maior do que essa. Esse daqui, ó, é um pouquinho coisa, mal dá para perceber. Nesse caso aqui, por que é maior? Quando você utiliza o cortador, você tende a inclinar ele um pouco. E geralmente você inclina ele na sua direção, não para fora. Então, esse modelo aqui facilita na hora de você fazer o corte, porque ele inclina um pouquinho mais. Já houve situações de alunos meus que no momento da aula eles usaram essa parte aqui, ó, virada para o corpo, ou seja, eles estavam inclinando assim, ó. Vamos lá, pegando esse daqui como exemplo. O parafusinho, ó, você vê que sempre fica para fora, para frente. Alguns alunos meus estavam usando o parafuso dessa forma, ou seja, com a parte menor para dentro. E muitas vezes quando eles puxavam, o disco ele levantava do vidro, só que não dava para perceber. Então eles quebraram a cabeça durante bastante tempo, até eu chegar neles e falar, não, o cortador, o disco não está encostando no vidro. Para que o disco encoste no vidro da melhor forma, você tem que deixar sempre o parafusinho para fora. Então aqui vai uma dica para você. Bom, mas voltando aqui para o nosso vídeo, vamos supor que eu quero criar algum projeto. Utilizando essa linha aqui como exemplo, eu venho aqui e faço o corte no vidro. Olha só, não sei se vai dar para ver, mas o corte saiu torto. Se porventura acontecer de você estar cortando uma peça e o corte sair torto dessa forma, para que a vida útil do seu cortador seja mais prolongada, você nunca deve passar de novo em cima da mesma linha, tentando seguir ela. Por quê? Porque como aqui eu criei um micro vão, quando eu colocar aqui a ponta do meu cortador próximo do vão e riscar ele, em algum momento a ponta dele vai encontrar com o vão. E enquanto o vão vai tender a puxar a ponta do meu cortador para dentro dele, o movimento da minha mão vai fazer com que a ponta dele tente sair desse vão. E aí vai existir uma contradição. E pode acontecer de eu começar a danificar a ponta do meu cortador por causa desse movimento. Então, caso isso aconteça, você puxa um pouquinho a peça para o lado. Eu sei que em muitos projetos não vai poder acontecer isso, então eu peço que você se precavenha antes de fazer um corte, tente fazer ele do mais perfeito possível, mas caso isso aconteça, para você manter o seu cortador, puxa a pecinha coisa de 1-2 milímetros para o lado, e aí novamente você posiciona e faz o seu corte. Seguindo essa regrinha, eu duvido muito que seu cortador dê algum tipo de problema em menos de 5 anos de uso.